Você sabia que dá para fazer a mesma massa amanteigada de 2 jeitos? E o resultado muda muito? Aqui eu fiz o teste para você não precisar errar e gastar ingrediente à toa. E se você ainda não me conhece, eu sou Grace Kelly, sou confeiteira e ajudo mulheres a ganharem dinheiro da cozinha de casa com bolo caseiro. E o melhor, hein? Sem precisar de forno industrial. E esse primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método espumoso. Eu começo batendo a claras em neve e eu bato ela até triplicar de tamanho. Depois que ela triplica de tamanho, eu reservo. Enquanto isso, vai comentando aqui se você já ganha dinheiro com bolos caseiros ou se você ainda não ganha dinheiro com bolos caseiros, mas quer aprender como ir do bolo ao dinheiro. Já comenta aí embaixo que eu tô de olho nos comentários e respondo todo. Geralmente a gente está acostumada a ver a massa pão de ló, a massa genoise, a massa chiffon, pelo método espumoso, né? Aí eu hoje quero te mostrar a massa amanteigada, porque também dá para fazer massa amanteigada por esse método. Você sabia que a clara em neve ela funciona como um fermento natural? Que ao ser batida, ela incorpora o ar e cria uma estrutura de espuma. E aí na massa do bolo ela garante maciez, garante leveza, volume e muitas vezes mais umidade. Depois de bater a sua clara em neve, você reserva ela e já bota a gema, o açúcar e a margarina e você vai bater eles até obter um creme bem clarinho. E o nome desse processo, o nome técnico dele é cremagem. Então você vai fazer esse processo com muita calma, tranquilidade, sem pressa. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, deixar aí o seu like. E depois que a gente conseguiu o creme clarinho, a gente já entra com a farinha, o leite e o fermento. Bate pouquíssimo só para dar uma misturada e incorporar esses ingredientes a essa massa. Lembrando que se você for testar essa massa, nesse momento da farinha, fermento e o leite, termina na mão, tá? Não usa batedeira não. Olha como ficou a nossa massa. Agora é o momento da gente adicionar a nossa clara em neve. E aí, no momento da gente adicionar a clara em neve, a gente vai botar a clara e mexer bem devagar, porque a gente não quer perder aquele volume que a gente conseguiu triplicando ela de tamanho. Então aqui, nesse momento, você precisa ter muito cuidado, ter muita paciência, porque a gente quer toda essa clara em neve na massa. Se você observar, eu estou mexendo de baixo para cima, com muita calma, delicadamente, para não perder o ar. Aqui eu peguei a espátula para me auxiliar nesse momento, porque a espátula ela não tem problema de ser usada, ela não vai quebrar esse ar, então pode usá-la tranquilamente, desde que você mexa delicadamente. Vou fazendo o mesmo movimento com a espátula, tá? De baixo para cima. E ao finalizar essa massa, eu observei que ela fica bem mais líquida do que a massa manteigada pelo método cremoso e também dá mais bolhas por conta da clara em neve. Olha, ela fica bem mais líquida. Vou fazer aqui mais um teste para mostrar para vocês. Essa forma eu untei com desmoldante caseiro. E a outra forma eu untei com farinha e manteiga, porque eu quero ver como se comporta cada um. Lembrando que elas vão ao forno ao mesmo tempo, a 180 graus por 30 minutos.
E essa massa que eu fiz, ela me rendeu 4 formas. 3 de 16 centímetros e uma decorada que tem 20 centímetros. Só que uma de 16 centímetros ficou com um pouco menos de massa, tá? E agora eu vou dar sabor nos nossos bolos. Esses bolos serão de Romeu e Julieta. Então, na massa dele vai goiabada, que aí eu passo uma dica de ouro para vocês agora, que é, antes de botar a goiabada na sua forma, polvilha ela na farinha, porque assim você garante que ela não vai afundar. E quando o seu cliente cortar o bolo dele, ele vai conseguir ver a goiabada, sentir o sabor dela, que dá um contraste maravilhoso com o queijo parmesão, que a gente vai jogar em seguida. Agora é o momento da gente adicionar o nosso queijo parmesão. Uma dica que eu quero te dar é que na hora que você vai escolher o queijo parmesão, não escolha um que tem um gosto muito residual de gordura, porque isso interfere muito no sabor do seu bolo. Escolha um queijo parmesão que não seja tão forte, tão presente, gosto de gordura, tá bom? E aí, para espalhar o nosso queijo, a gente vai só pegar um garfo e dar uma misturada leve, do jeito que eu tô fazendo aí no vídeo. E por que eu não agreguei ele na massa? Porque eu quero vender ele sem cobertura. Então, eu quero que o meu cliente veja os pedaços do queijo. E agora eu vou para o método tradicional, método cremoso da massa amanteigada. Já iniciei com a margarina e açúcar na batedeira e vou bater até obter um creme bem clarinho. Esse processo ele serve para incorporar pequenas bolhas de ar na gordura e aí vai criar uma emulsão leve e fofa. E aí isso vai garantir que o seu bolo cresça de forma uniforme e fique com uma textura airada, macia, e evita também que a massa fique pesada ou que sole. E esse método de massa amanteigada ele é bem mais rápido do que o método espumoso. E depois que essa mistura ficou bem clarinha, eu vou adicionando os ovos aos poucos. Esse é um dos meus métodos favoritos quando o assunto é fazer bolo. E aqui eu tô fazendo novamente uma massa base sem sabor, porque quando eu for mandar essa massa para forma, eu vou saborizar. E nesse momento aqui eu já paro de bater o açúcar, os ovos e a margarina. E aqui eu preciso que você observe bem como essa massa ela já fica leve. Aqui ainda não tem a farinha, o fermento e o leite. Depois que eu adiciono a farinha, o fermento e o leite, eu mando para a batedeira e termino de bater. E esse processo é bem rapidinho, não precisa bater muito. Observa como essa massa fica parecendo um mousse, super leve.
Agora é a parte que eu falei pra vocês que eu vou saborizar ela. E aqui eu vou saborizar com paçoca. E depois de saborizar, eu boto ela nas formas e mando pro forno a 180 graus por 40 minutos. Mas você tem que observar a temperatura do seu forno. E olha o resultado dos nossos bolos. Essa daqui é a massa do método cremoso. Ela fica bem mais douradinha, bem mais apetitosa. E essa daqui é a nossa massa de Romeu e Julieta que a gente fez com o método espumoso. E essa daqui a gente fez untando a forma com farinha e manteiga. E essa aqui a gente untou a forma com um desmoldante caseiro. A principal diferença que eu pude observar aqui foi que com o desmoldante ela ficou bem mais bonitinha, bem mais apresentável. E com a margarina e a farinha ela ficou mais rústica. Olha, essa daqui é aquela outra massa na forma decorada Romeu e Julieta. Essa aqui é do método cremoso que a gente saborizou com paçoca. E essa outra que eu vou te mostrar aqui agora, ela sobrou um pouquinho de massa, eu peguei minha forma decorada e saborizei com limão. É do método cremoso. Repare que ela tá bem douradinha. E depois de fazer esses dois processos, tem alguns pontos que eu quero falar com vocês aqui. Olha, eu vou apertar ela para você ver como ela ficou fofa, mas ficou estruturada. Não ficou tão úmida, mas super saborosa. Já essa outra massa também ficou estruturada, ficou um pouco mais fofa, como vocês conseguem observar aí. Ficou saborosa também, só que ficou um pouco menos. E aí eu vou te dizer agora a conclusão final. Gente, disparado, a minha preferida é a do método cremoso. Porque além de ficar saborosa, ela é muito mais fácil de fazer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal.